Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Sudoeste em Ação, o podcast oficial do Rotary Clube de Presidente Prudente Sudoeste. Eu sou o Gabriel e juntos vamos mergulhar no universo do servir com propósito. E nesse primeiro episódio eu gostaria de receber o pai do Tiago, o pai do Felipe, esposo da dona Regina, governador Marco Antônio de Araújo. Governador, posso te chamar de Marquinhos, né? Lógico, sem problemas. Seja bem-vindo, governador. Muito obrigado. Governador, eu sou, assim, apaixonado. Eu tenho pouca história dentro do Rotary. Eu entrei em 2023, mas eu sou apaixonado por ouvir as histórias, ouvir os meus companheiros, ouvir os meus presidentes. Eu sou, assim, realmente apaixonado pelas histórias dos projetos. Eu gostaria de saber, conta um pouquinho pra gente, como começou a sua história no Rotary? Olá, Gabriel, todos os ouvintes do Sudoeste em Ação. Você falou em história, e história é o que o Rotary mais tem. Inclusive, nós somos inspirados a contar as histórias dos projetos do Rotary. Eu, em particular, tenho uma história muito interessante, que foi quando eu entrei no Rotary e que me fez apaixonar pelo Rotary e estar até hoje em Rotary. Logo que eu entrei no meu clube, o Bauru Aeroporto, o presidente me chamou, falou: Marquinhos, você é engenheiro? Nós temos uma creche aí que está precisando de uma ajuda, então precisamos fazer uma pequena reforma. Você poderia lá dar uma olhada? Eu falei: sem problemas, vou lá. Aí me passou o endereço. Essa creche ficava num bairro bem distante do centro da cidade, um local que eu nem conhecia, para dizer a verdade. Cheguei lá, fui lá, me aproximei. Ela ficava na última rua asfaltada de um conjunto habitacional. Depois dessa rua, vinha um bairro extremamente carente, Gabriel. As ruas sem asfalto, muito mato, aquelas casas bem simples, né? E eu fui lá na creche, conversei com os dirigentes, vi o que eles precisavam, fiz as medições necessárias. Voltei para o meu clube, na próxima reunião, o presidente perguntou: e aí, você conseguiu ir lá? Eu falei: sim, consegui ir lá. Fui lá, olhei tudo, né? E aí ele perguntou: te contaram a história dessa creche? Eu falei: não contaram. Falei: então vou te contar a história dessa creche. Foi o que faltou, né? Foi contar a história. Contar a história, exatamente. Ele começou a me contar: olha, algum tempo atrás, um dos nossos companheiros trouxe essa necessidade dessa comunidade que fica ali depois, nesse conjunto habitacional. As mães precisavam deixar os filhos em algum local para trabalhar, e não tem creche, naquela região não tinha creche nenhuma. Distante, né? Naquela região bem distante, né? Um bairro novo, bem carente, né? Então, conversando com o padre que atendia lá, da Igreja Católica que atendia aquela região, ele falou: olha, existem duas casas aqui do conjunto habitacional que estão abandonadas e estão servindo apenas para usuários de droga. De repente, nós poderíamos fazer uma creche lá. Mas na hora já formou essa parceria e fomos lá, desenvolvemos esse projeto dessa creche. Eram duas casas, foram juntadas as duas casas, foi toda reformada, fizemos várias campanhas de arrecadação. Isso ele me contando, porque eu não estava aí nessa época, né? E fomos aos poucos reformando a creche. A igreja entrou com a parceria de ter os monitores para cuidar das crianças, e assim surgiu essa creche lá na Vila São Paulo, em Bauru. Que bacana. Para você ter uma ideia, Gabriel, essa creche hoje não é mais naquele local, tem uma creche nova construída pela prefeitura, mas isso só aconteceu 20 anos depois que o Rotary foi lá e construiu essa creche. Então imagine se aquela comunidade estivesse aguardando essa nova creche que aconteceu só 20 anos depois. Não ia acontecer, não ia chegar nunca. Não ia chegar nunca. Então isso me deixou apaixonado. Neste momento eu falei: é aqui que eu quero ficar, é essa organização que eu quero pertencer, uma organização que consegue fazer aquilo que nem o poder público às vezes consegue. Exatamente. Isso, eu já fiquei extremamente orgulhoso de pertencer ao Rotary, só de conhecer essa história desta creche. E depois teve outras creches até que o clube construiu também e veio trabalhando. Este meu clube gosta muito de trabalhar com creche, com as crianças, então é uma coisa maravilhosa. E como essas histórias,
todos os clubes têm muitas e muitas histórias para contar. E é importante que a gente conte essa história para as pessoas, para a comunidade. A ideia desse podcast realmente é isso, né? É mais para eu ouvir as histórias do que qualquer outra coisa, porque eu sou apaixonado. E lá no seu clube você foi presidente por duas vezes, né? 2019, 2020. Aí depois, inclusive 2019 e 2020 foi a gestão do Carched, né? Isso, do governador Carched, né? Pegamos metade da pandemia, né? E eu brinco o seguinte, que eu voltei depois uma segunda vez à presidência para completar tudo aquilo que eu gostaria de ter feito na presidência, né? Porque durante 6 meses praticamente fomos impedidos, logo no começo aí da pandemia, mas mesmo com a pandemia nós conseguimos desenvolver várias atividades, de cara já conseguimos fazer aquelas reuniões de Zoom. Eu vi de um outro clube que fez aquela reunião de Zoom, eu não conhecia, então o Zoom. Falei, gente, é possível fazer isso. Aí corri atrás, rapidamente já vi como que fazia e já fizemos as primeiras reuniões com o Zoom. E conseguimos fazer ainda algumas campanhas, né, de venda de pizza, mesmo naquela época, com toda a proteção necessária, tudo, para estar ajudando as creches que a gente costuma manter. Governador, e à frente do distrito, agora quais são os objetivos que você está buscando? Olha, melhor a gente dizer o seguinte, não é o objetivo do governador, é o objetivo de Rotary. O grande objetivo de Rotary é aumentar cada vez mais esta rede do bem, para que possamos ajudar e causar mais impactos positivos nas nossas comunidades. Então, esse é o grande objetivo, é um objetivo permanente de Rotary, que é passado para todos os governadores, e cada um fazendo a sua parte. Eu sempre gosto de comparar a governadoria, não só a governadoria, como a presidência em Rotary, que é um espaço muito curto, é um ano só. Mas é o tempo que cada um tem de forças muito fortes para estar conduzindo aquele grupo, né? Porque é trabalhoso, é difícil, você para a sua vida praticamente um ano para se dedicar ao Rotary. Então eu gosto de comparar uma gestão de Rotary com o voo dos gansos. Não sei se você já ouviu falar no voo dos gansos. Ah lá, outra história. Pois é. Outra história para eu... Os gansos, durante a migração, eles formam viajam assim, numa formação tipo V. Por que essa formação tipo V? Porque um vai à frente e aquilo vai diminuindo a resistência do ar daqueles que vão atrás. E aquele que vai da frente, evidentemente, é que sofre mais impacto, que é o líder do bando naquele momento. E eles vão, então, voando naquela migração. Num determinado momento, aquele líder ele passa para trás e um novo líder assume aquele bando. Porque ele cansa, né? E aí o novo líder vai assumir aquilo lá e dar continuidade àquele voo. Esse princípio, não, desculpa te interromper, esse princípio é utilizado até nas competições, ciclismo, justamente foi tirado dessa forma. Eu também comparo com uma corrida de bastão, né? Onde nós estamos numa mesma corrida. Não são corridas diferentes de um governador para o outro. A corrida é a mesma. Então cada um faz a sua parte, se dedica ao máximo e entrega o bastão para o próximo continuar nesta corrida de fazer o bem. Governador, e vem cá, não sei, sua gestão ainda está no início, né? Mas quais as dificuldades que você vem enfrentando nesse curto período, nesse início de gestão? Olha, eu não posso falar em dificuldades. Eu não acredito que não teria nenhuma dificuldade, porque na verdade, Gabriel, quem faz o Rotary acontecer são vocês, os rotarianos, os clubes que fazem. O papel do governador é apenas inspirar e motivar os rotarianos a trabalharem cada vez mais pelas suas comunidades, né? Então, se alguém tiver alguma dificuldade, talvez vai ser o clube ou o rotariano, não o governador. Corre para você, governador. E o papel nosso é estar aí dando apoio para os clubes, para os rotarianas aí, no sentido realmente de alcançar os objetivos dos clubes. Isso sim, cada um tem os seus projetos e nós estamos aí para ajudá-los. Maravilha, maravilha. Governador, agora sim, puxando o sardinho um pouquinho para o meu lado, né? Eu sou presidente da Comissão de Imagem Pública do Sudoeste. Eu gostaria de saber como você enxerga a comunicação, a imagem pública para o fortalecimento do Rotary.
Olha, a imagem pública é aquele dente essencial da engrenagem. Porque sem esse dente, o Rotary não roda. Nós fazemos projetos bons para a comunidade, mas nós precisamos contar para a comunidade, nós precisamos contar para outras pessoas esses projetos que nós fazemos, porque isso vai nos ajudar a trazer novos associados, e aí nós conseguiremos fazer mais projetos, e assim essa roda vai girando. Então, a imagem pública é essencial para que tenha, vamos dizer, esse ciclo virtuoso dentro de Rotary. Para que faça mesmo funcionar, né? Para que chegue, para que todos conheçam o que nós estamos fazendo, né? Exatamente, muito né? legal. É como se diz, né? Às vezes nós temos que ser igual a galinha, né? Você tem que botar o ovo e cacarejar. Não adianta você botar o ovo e ficar quietinho lá que ninguém vai saber. Isso não vai trazer novos associados, não vai trazer novos investidores para os nossos projetos. Então, nada disso. Então, nós temos que realmente cacarejar, contar para todo mundo. Isso vai animar as pessoas a fazerem parte de Rotary e a investir também na nossa Fundação Rotária, que é o nosso braço financeiro, nosso braço de projetos. O senhor foi 2 vezes presidente do seu clube, né? O Rotary Clube Bauru Aeroporto. Passou pelas avenidas de DQA, mas não passou por imagem pública, né? Foi tesoureiro, foi secretário. Imagem pública eu nunca fui. Eu fui várias vezes tesoureiro, fui também do DQA, da Fundação Rotária. A imagem pública realmente precisa ter um talento muito especial, e nós temos muitos rotarianos com esse talento de criação e que conseguem fazer um trabalho formidável aí para mostrar o Rotary como o Rotary deve ser mostrado. Governador, antes de passar para o senhor para as considerações finais, eu gostaria de eternizar esse momento, eu gostaria de te entregar uma lembrancinha do podcast. Legal, muito obrigado, Para muito deixar bacana. marcado, para deixar eternizado esse Vamos momento. ver aqui o que é a surpresa? Olha só, uma caneca personalizada aqui. Essas são na mesa do estúdio, essa é para deixar marcado aí, gravado. Aqui já começou a imagem pública do Rotary e também a imagem pública do podcast Sudoeste em Ação. Está aqui com a marca do Rotary. Muito obrigado a vocês aí, parabéns pelo trabalho. Governador, e nós todos, né, junto com a governadoria, temos uma missão aí pela frente, uma meta de abrir 22 novos clubes, né? Já foi aberto o Rotary Clube Tupã Integração, né? E qual o objetivo, qual a forma que você está trabalhando para alcançar esse objetivo? Gabriel, você tocou num ponto extremamente importante desta gestão. A criação de novos clubes. O Rotary, ele tem pesquisas, tem muitas e muitas pessoas interessadas em fazer o bem, participar da organização Rotary para trabalhar pela comunidade. Mas muitas vezes os clubes existentes não oferecem essa oportunidade para essas pessoas. Por exemplo, um clube se une de terça-feira, um clube existente se une de terça-feira. Justo na terça-feira, aquele cara que é professor, ele dá aula numa faculdade, numa escola, ele não pode participar deste clube. Exato. Então, por que não criar um clube que se une num outro dia da semana? Um outro exemplo, às vezes o clube se une à noite. À noite o cara trabalha a noite toda, como professor, que eu falei, de repente. Por que não ter um clube que se une na hora do almoço ou no café da manhã? O horário é apenas uma das questões. Então, o importante é o seguinte, que existem pessoas interessadas em entrar em Rotary, mas não tem oportunidade naqueles clubes existentes. Então, a solução é criar novos clubes para que essas pessoas também possam participar de Rotary e trabalhar pelo bem da comunidade. Maravilha, maravilhoso. Estamos juntos aí, qualquer coisa, se precisar, eu tenho uns contatos lá na minha cidade natal, eu estava pensando, lá não existe, lá em Indiana. Um primo meu do Rotary Clube de Regente Feijó, nós estávamos pensando, estamos planejando ainda, eu vou telefonar para o senhor em breve. Isso, esse caso é o caso que nós chamamos de expansão. É muito importante levar o Rotary naquelas comunidades onde o Rotary ainda não está presente. Para você ter uma ideia, no nosso distrito nós somos em 92 municípios.
E nós temos Rotary em apenas 37 municípios. Então veja que nós temos uma vasta área aí para trabalhar. Então pessoas estão interessadas em fazer parte do Rotary, mas naquela cidade não tem Rotary. Então qual que é a solução? Criar um clube naquela cidade. Então se você puder ajudar a gente nesse trabalho, vou ficar muito contente com isso aí e com certeza nós vamos favorecer a comunidade indiana. Vamos fortalecer essa ideia aí. Vamos lá. Governador, agora mudando de assunto, né? Um pouquinho, o Rotary Clube Bauru Aeroporto completou 30 anos também junto conosco, né? O Rotary Clube de Presidente Prudente Sudoeste fez 30 anos recentemente, né? E é de grande alegria, né? O senhor está lá, o senhor entrou em 2011, não é isso? Isso. Tá perto dos 14 anos. Isso, dos 15 anos. Dos 15 anos. Quase dos 15 anos lá. O Bauru Aeroporto ele é acho que uns 2 meses mais velho que o Sudoeste, né? É um clube que já trabalhou bastante, trabalha bastante. E tem um lema extremamente importante que se chama Nas Asas da Amizade. Bauru Aeroporto, Nas Asas da Amizade. E o nosso clube tem uma coisa interessante. É um clube que já nasceu misto. Então ele tem homens e mulheres. Né? Porque até então a maior parte dos clubes eram clubes masculinos. Ainda como tem hoje vários clubes masculinos ainda. Né? Mas o nosso clube já é um clube que já nasceu misto. Tá? Então essa é uma coisa importante. Isso há 30 anos atrás, né, já tentamos mudar, porque as mulheres hoje é mais de metade da população. Então elas têm que fazer parte e elas querem fazer parte também do Rotary. Não só na Casa da Amizade, né? Fazer parte... Não só na Casa da Amizade. A Casa da Amizade trabalha bastante, mas elas querem ir além disso, né? Fazer mais, né? Porque a finalidade de Rotary e Casa da Amizade é um pouquinho diferente, né? A Casa da Amizade ela se dedica mais a um trabalho filantrópico, enquanto o Rotary procura desenvolver as suas comunidades através dos projetos. De bola. Governador, nesse momento, você gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos clubes, para os nossos companheiros que estão nos assistindo agora? Olha, eu quero conclamar todos os rotarianos e rotarianas, principalmente aqui dessa querida Presidente Prudente, uma cidade onde nós temos 8 clubes. Isso significa que é uma cidade dedicada à sua comunidade. Então vamos impactar cada vez mais positivamente as nossas comunidades, vamos trabalhar, vamos dar o máximo de nós e nós vamos fazer gerar esse ciclo virtuoso que eu falei para você, de trazer novos associados, trazer mais investimento para os nossos projetos. Quero aproveitar também, Gabriel, para aqueles que não são rotarianos ainda, nem rotarianas, que venham se juntar a nós neste trabalho. O Rotary é uma grande rede, uma rede global de pessoas que querem se unir para fazer o bem para as suas comunidades, para ajudar a comunidade internacional e também nós estamos ajudando a si mesmo quando nós fazemos esse trabalho aí. Então fica aí o convite para todas as pessoas que queiram participar com a gente desta grande organização que é o Rotary Internacional. Muito bem colocado. Unidos para fazer o bem, né? O lema, a mensagem presidencial dessa gestão vai nesse ponto, né? Essa mensagem é muito bacana. A união é muito importante e o Rotary é feito de pessoas com um companheirismo forte que justamente se unem para fazer o bem para as pessoas. Então nós queremos, com isso, essa mensagem deste ano, reforçar este grande elemento que é a união de todos para fazer o bem. Sozinho eu posso fazer? Até posso, mas unidos nós conseguimos fazer muito mais e melhor. Governador, já que nós falamos, né, aqui dos 30 anos, para fechar com chave de ouro, eu gostaria de te entregar outra lembrança do nosso clube, foi a gravata de comemoração dos 30 anos do nosso clube. Mais uma lembrança aí para o senhor lembrar da gente. Olha, que legal, muito bacana, viu? Muito bacana. Essa gravata aqui de 30 anos, eu tenho certeza que ela é extremamente significativa para vocês. Porque se nós fôssemos anotar tudo que vocês já fizeram nesses 30 anos, nessa gravata, ela não daria para anotar nenhum ano. Porque só o ano passado que eu vi de trabalho que vocês fizeram,
já não cabe nessa gravata. E tanta atividade, tantos projetos que vocês têm desenvolvido. Imagine então ao longo desses 30 anos. Parabéns ao Rotary Club Presidente Prudente Sudoeste por todo esse trabalho aí. E vou usar essa gravata com muito orgulho, em sinal de respeito ao todo o trabalho que vocês fizeram, dedicação de vocês nesses 30 anos de Rotary. Muito obrigado, Gabriel. É recíproco, governador. A nossa admiração é muito grande pelo senhor. Governador, já chegamos ao fim. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Pirâmide Country, turma do Roncocó, ao Felipe da Martins Caneca, que patrocinou a gente também. Queria agradecer também ao presidente Joel, que deu carta branca para que esse projeto meu saísse do papel. Obrigado, presidente Joel. E queria agradecer à SPAR também, por esse estúdio maravilhoso que nós estamos fazendo essa produção. E ao senhor por ter aceitado esse convite de estar aqui conosco. Muito obrigado, governador. Eu que agradeço todo o trabalho de vocês. E você fez um agradecimento aos patrocinadores. Isso é muito importante, porque nós precisamos sempre de parcerias. A parceria é muito importante, ninguém faz nada sozinho. Então, quando nós nos unimos, nós conseguimos muito mais. E foram as parcerias que você conseguiu. Então, quero agradecer, quero realmente parabenizar o seu clube, na pessoa do presidente Joel, do ano rotário 25-26, por todo esse trabalho que vocês fizeram e que esse podcast tenha muito sucesso. Eu tenho certeza que terá e levará muita informação para os ouvintes desse podcast. Muito obrigado. Essa é a nossa missão. Esse foi o Sudoeste em Ação, o podcast oficial do Rotary Clube de Presidente Prudente Sudoeste. Fiquem com Deus e até a próxima.